Olá, alunos. Meu nome é Genilce. As próximas aulas eu vou estar ministrando também materiais de construção civil e dar continuidade aos assuntos do professor Fred, que hoje em dia o professor Fred está na coordenação, acredito que vocês já foram avisados, tá? Na oportunidade, eu gostaria de fazer parte do grupo do WhatsApp de vocês, tá? E dando continuidade ao que vocês já viram, a gente vai começar com aglomerantes, ok? E o que são aglomerantes? Tá? São aglomerantes são definidos como produtos empregados na construção civil para fixar ou aglomerar outros materiais. Eles também existe N definições de aglomerantes, tá? Eles também são conhecidos como materiais de propriedades adesivas, ligantes. Geralmente eles são pulvurulentos. O que é isso? Vem em forma de pó. A gente pode até ver aqui, né? Forma de pó. Que quando em contato com a água, ele se transforma numa pasta. E com o passar do tempo, ele vai endurecendo. Tá? Que ele pode endurecer de forma com reações químicas ou com o tempo. O que é isso? Conforme vai passando o tempo, normalmente, com ar, ele vai secando e vai endurecendo, certo? Existem termos para definir a mistura de aglomerante, né? Os mais conhecidos é o cimento, que misturado com a água ele se transforma numa pasta. Aí, se juntar com agregados, tanto miúdo como graúdo, ele vai se transformando em outras coisas. Por exemplo, cimento, água e areia transforma-se em argamassa. E quando eu ponho cimento, água, areia e brita, se transforma em concreto. Ok? Qual a principal finalidade do aglomerante? É de aglutinar com outros materiais, no caso, com os agregados. E quando eu junto tudo isso, ele fica mais resistente no seu endurecimento, tá? Assim, ele vai promover a união do aglomerante com o agregado, que vai se transformar aí também no concreto, tá? Que ele vai ser mais compacto e muito mais coeso, tá? Vamos colocar aqui o exemplo aqui que eu coloquei de um concreto que está indo para uma prensa, liso, aparentemente está perfeito, mas a gente só vai saber depois que fizer, tá? Passar pelo teste. Já o da direita, a gente pode perceber que a aparência dele já não é muito boa. Não quer dizer que ele não está bom, mas a gente sabe, né? Que quando eu falo de concreto, quando ele está dessa forma aqui, que nem tal da esquerda, teoricamente, ele está perfeito. Esse da direita, eu já sei que esse aqui foi uma foto que eu fiz um trabalho um tempo atrás e ficou dessa forma. A gente não passou mesmo, não aguentou nada da prensa, tá? Então, assim, a gente já sabe que ele já estava deteriorado, né? O concreto é um composto muito empregado na construção civil, que utiliza de cimento, que utiliza o cimento como um dos principais componentes, que confere as propriedades de rigidez e aglutinação. O que é aglutinação? Também é a mesma coisa, é colar, é juntar, é grudar. Esse termo de aglutinação, de aglutinar, ele é utilizado muito quando eu vou na fabricação da argamassa e do concreto, tá? Que aí, o que a gente espera que acontece com essa junção? O que a gente espera que acontece, por exemplo, com essa primeira imagem aqui, né? Que os compostos, eles vão se juntar, eles vão se unir, e que após secagem ele vai ficar muito forte, ele vai ficar muito resistente. É isso que a gente espera. Por isso que a gente fala, foi lá e foi aglutinar, né? Ficou rígido, ficou perfeito para a gente dar continuidade. É dessa forma mesmo.
Dentro dos aglomerantes, existem aqueles que são inertes e que são ativos, muito fácil. Tá? Os inertes, ocorre o endurecimento com a secagem do material. Por exemplo, a argila, conforme ela for secando, ela está misturada com a água. Conforme ela vai secando, ela vai endurecendo. Pronto. Já os ativos é diferente, por meio de reações químicas. Um dos exemplos é a cal e o cimento. Dentro desses dois, né, dessas duas classificações que a gente tem, do inerte e do ativo, o ativo ele já é subdividido em aéreos e os hidráulicos. O que acontece com os aéreos? Ele apresenta a propriedade dele de reação de hidratação, acontece pela ação do CO2, no caso, o CO2 ele tem na atmosfera, tá? E quando ele endurece, ele não resiste à água. Se tem uma cal, já endureceu, começar a jogar água, ela vai deteriorar. Já o hidráulico, ele é diferente. O hidráulico, ele endurece pela reação da água, e quanto mais água, melhor. Mas não no sentido de quando eu estiver fazendo a junção com os agregados, ou dependendo do que eu for fazer, tá? Depois dele pronto, por um exemplo, é a cura. A cura eu preciso estar jogando água para manter. Quando a gente tem um concreto perfeito, ele não vai passar água, tá? O cimento é o aglomerante mais utilizado na construção civil. Quais são os principais aglomerantes? Tem o asfalto, a cal, o gesso e o cimento. A gente vai estar vendo um por um, com suas importantes ações aí no meio dos nossos assuntos, tá? A gente vai começar primeiramente com o asfalto. O que diz o asfalto? Tá? Quando eu falo de asfalto, eles são construídos de derivados do petróleo e podem ser obtidos de forma natural ou artificial, por processos físicos ou químicos. Ocorre naturalmente em lagos de asfalto e em asfalto rochoso, uma mistura de areia, calcário e o próprio asfalto. Tá? O Brasil é rico, é rico. A gente tinha um material de uma obra que eu participei, que o que gerava lá de resíduo era doado para a Bolívia. Aí o Brasil descobriu que aquilo eu podia utilizar, inclusive no asfalto. Tá? Então, o resíduo passou a ser produto. Tá? Com tudo isso, e o que é, né? O petróleo. O petróleo está em tudo que a gente imaginar hoje em dia. Tá? É um líquido oleoso de origem fóssil. Hoje em dia eles falam de pré-sal. Pré-sal está aí a 7.000 quilômetros de profundidade da superfície. Utiliza, assim, quase tudo que a gente tem, inclusive na construção civil. Tá? O primeiro registro de uso de asfalto foi 615 a.C., durante o reinado aí de Nabopolassar, lá na Babilônia. É a cidade mais conhecida assim, da Mesopotâmia. Tá? Dizem que lá, a Mesopotâmia ela é tida como o berço aí da civilização, pelos grandes avanços sociais, econômicos, políticos e culturais. Tá? E a sua aplicação, o nome do asfalto é proveniente do nome grego, demonstrado na sua familiaridade pelos gregos antigos. Já os romanos utilizavam para selar seus banhos, reservatórios e aquedutos. A principal aplicação do asfalto é no pavimento como impermeabilizante. Pavimento a gente já sabe, né? Asfaltos de rua, pavimentação, dentro dela tem pavimento rígido, pavimento flexível. Quando utiliza o asfalto, ele está sendo adequado para o pavimento flexível, mas se vocês estão vendo, vão ver em outra disciplina. E eu também utilizo
o asfalto como impermeabilizante. Como assim? Laje. Laje eu utilizo asfalto como impermeabilizante. Lembra que a gente viu anteriormente que se o concreto não está correto, pode ser que aconteça um vazamento, por exemplo, algum derrame de água, de infiltração, pode ser que aconteça. O asfalto, ele vem, quando eu faço a impermeabilização de solo, impermeabilização de laje, é para que isso não ocorra, para que não haja esse tipo de infiltração, de caimento de água. É o que eu falei lá no início, a água para construção civil, ela é péssima, ela não é muito boa, ok? O asfalto, ele é produzido nas refinarias de petróleo. O Brasil tem N refinarias de petróleo. Até a última vez, tinham 23 refinarias. Eu trabalhei em duas. Uma que fica em São José dos Campos, que é a refinaria Henrique Lage, e a outra é em Pernambuco, que é a refinaria Abreu e Lima. Então, assim, são mega construções e que fazem de praticamente, não vou falar que faz tudo porque não faz, porque algumas refinarias ficam apenas com a parte bruta, outro fica apenas com gás, outro fica apenas com óleo, e assim sucessivamente. Que, quando eu falo de destilação fracionada, o que é isso? Consiste na separação das misturas homogêneas entre dois produtos, líquidos e gases, ou ebulição, o próprio a granel, tá? Na composição, pode ser encontrados os alfatenos, as resinas e os hidrocarbonetos. Hidrocarboneto é o que a gente mais conhece. E os alfatenos, né? O que são alfatenos? Eles são composto orgânico de petróleo cru, tipo, a gente chama de o ouro negro, né? Quando ele vem cru. Depois que ele passa, a gente vê, por exemplo, a gasolina. Nossa, gasolina amarelinha. Não, ela é preta, tá? Quando vai fazer a retirada dos poços de petróleo que existem aí, ela é uma preta. Muito parecida com o piche, só que menos densa que o piche, tá? O problema dos alfatenos é que eles são muito poluentes e carcinogênicos. Tá? Então, eles poluem muito. Já hidrocarbonetos é o que a gente mais encontra também, e são considerados como pesados. Dentro dos hidrocarbonetos pesados, betumes, com a fórmula de C100, são os principais compostos aí que estão junto com parte do petróleo, para construir aí o asfalto. No Brasil, o betume, ele é também, mesmo que ele esteja como betume, mas ele também é uma resina, tá? Que serve para atingir e fazer a pintura em madeiras, tá? Com acabamento cerâmico, gesso, latão e etc. Ok? Eu tenho conhecimento que muita gente utiliza isso naquelas cercas de fazenda, tá? Para que não venha problemas de cupim, por exemplo, tá? No Brasil, a Agência Nacional do Petróleo e Combustível, a ANP, ela é responsável pela regulamentação da distribuição do asfalto, além de determinar as especificações e as classificações do material. A agência autoriza empresas a misturar, aditivar, armazenar, comercializar, entre outras atividades. Quando a gente fala em combustível, em petróleo, tudo é considerado grau de risco 3 ou 4, dependendo do que você for fazer. Geralmente, em refinarias é o grau de risco 4. Isso aí já é parte de segurança do trabalho. É que possa ser que tem problemas que vira a explodir, dependendo da forma que eu vou armazenar, dependendo da forma que eu vou comercializar, né? Como é que eu vou fazer as misturas. Isso é bem importante para quem um dia quiser trabalhar numa obra desse porte, ok? Aí a gente já passa para a cal, né? O que é cal? O que é a cal, né? É um aglomerante utilizado na construção civil para elaboração de argamassas e preparação dos processos de pintura, tá? E a cal é um aglomerante produzido a partir das rochas calcárias ou magnesianas
Os tipos mais usados são a cal virgem e principalmente a cal hidratada. A primeira é obtida a partir da queima da pedra calcária a temperaturas próximas aos 800 graus. E o que são essas rochas calcárias? Né? São rochas sedimentares, constituídas predominantemente da calcita. O que é calcita? É o carbonato de cálcio, tá? Ou da dolomina, que é o carbonato de cálcio e do magnésio. Aqui, ó, a cal, pedra, rocha, né? Não é pedra, é rocha. A cal, ela é considerada uma dos materiais mais antigos da construção civil. Alguns estudiosos, cientistas, falam que a cal, na construção de Jericó, 7.000 anos de Cristo. E importante relevância das construções do Império Romano com a mistura da pozzolana. E o que é a pozzolana? A pozzolana, ela é uma rocha vulcânica, silicosa, que se encontra lá na Itália. Tá? Que ela misturada com a cal, ela se transforma num cimento hidráulico. Tá? A cal, ela não é um material para fins estruturais. E seu emprego tem sido historicamente registrado em argamassa de alvenaria, que é onde eu posso utilizar assentamento, revestimento, encaiação. Genilson, o que é encaiação? É o revestimento da cal. Tá? Dar uma ou várias demãos da cal diluída. É isso. Mas eu não posso utilizar a cal em estrutura. Aqui no lado direito tem como deve vir, né? Com a norma. Por exemplo, cal hidratada. Tem que estar designado que é cal hidratada, o nome e marca do fabricante, mesmo que ele siga todas as instruções que existem na composição, no ensacamento, é tudo responsabilidade do fabricante. A NBR, nesse caso aqui, é 7175 para os requisitos. O tipo do produto, ele pode ser a cal hidratada 1, cal hidratada 2 ou cal hidratada 3. E também, não esquecendo o selo de garantia da ABPC. O que é isso? Associação Brasileira dos Produtores de Cal. Né? O peso líquido. O pessoal vê muito que tem que ser de 50, só vende de 50. Existem lugares, tá, que são preocupados muito com a ergonomia, que a maioria hoje está muito envolvido na área de segurança do trabalho. Então, existem empresas, eu não vou citar qual, que, por exemplo, aqui a gente está falando de argamassa. No caso do cimento, só transporta com 20 quilos. Então, eles tiveram que refazer o processo deles, não refazer o processo, e sim mudar da embalagem, né? Quando foram ensacaram apenas de 20, que as pessoas só podiam transportar com 20 quilos. Aqui, no caso da cal, ela já está, ó, 20 quilos. Ok? A cal hidratada é um poderoso aglomerante, funciona de cimento da argamassa. A diferença é que, enquanto o cimento endurece a reagir com a água, a cal hidratada, em contato com o ar, já é muito bom para ela, tá? Mas é aquela coisa que eu falei anteriormente. Endurece em contato com a água, mas depois de seca, depois da secagem, ela não é legal para a água, ok? Um pozinho aqui, numa fábrica de produção de cal. A produção da cal, pó obtido por hidratação da cal virgem, constituído essencialmente de mistura de hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, né? Hidróxido de cálcio é o CaOH2, hidróxido de magnésio, magnésio HO2 e o óxido de magnésio, óxido de magnésio.
E como é que ocorre isso, né? Primeiro, extração do calcário. Vou lá com a minha máquina, faço extração. Extraio. A partir disso, eu vou para a calcinação. Tá? Eu passo pela bretagem também, depois eu vou para a calcinação. O que é transformar cal pela ação do fogo? Eu submeto ela numa temperatura 900 graus ou mais. Tá? Aí, quando eu saio de lá, eu vou para moagem, né? Da moagem vem a cal viva. A moagem da farinha, no caso a gente chama de moagem da farinha crua, tá? Passa pelo forno. Quando eu faço calcinação, já é tudo, né? É a britagem, é o forno, né? E de lá ela já sai como cal viva. Para eu transformá-la em cal hidratada, ela passa por onde? Depois que ela está ali, eu passo pela hidratação. Vamos lá para a água. Ela vai ficar dura novamente. Ela vai ficar seca. Aí ela passa para a hidratação. Da hidratação, que é o mesmo que praticamente o resfriamento, se transforma em cal hidratado. Aí depois areia, pigmento, mais água. Depois argamassa, tá? Que eu vou adicionar material inerte e outras adições para que ela se chegue na argamassa. A gente gasta muita água, né, para produzir a cal. Não só ela, tem outros produtos, outros materiais também que se gastam. Argamassa. Depois ela passa para carbonatação. O que é isso? Endurecimento. E assim vai o ciclo da cal. Tritura novamente, ensaca, armazena, então faz N coisas para poder chegar no vendedor, ok? Onde que eu aplico a cal? Eu aplico a cal na pintura. Dá para ver aqui a pintura. Mas a gente sabe, com o passar do tempo, com a água, isso aqui vai sair, né? É utilizar aplicações de baixa responsabilidade. Vivência de canteiro de obras, cordões de calçada, estacionamento livre. Algumas fazem como proteção de árvores. Em alguns parques e praças pode ser útil, mas há prejuízo estético. Por quê? Tudo bem que ela demonstra todo o defeito da onde você vai fazer essa pintura, né? E segundo, que você vai estar sempre aplicando. Em alguns lugares aqui em Porto Velho, que eu fui fazer uma visita, eles puseram nas pedras, tá? Fizeram tudo isso aí nas pedras. Então, quando eu uso a cal também para pintura, tá? Ela tem um certo grau de hidraulicidade. O que é isso? A argamassa, ela se mantém estável, tá? Mas após a aplicação, eu tenho que ter cuidado. Ela é limitada para contato com a água, ok? E ela como agregado? Ela como agregado, como o volume utilizado de eficácia são grandes e a distância de transporte, elas são decisivas para a redução de custo. Alguns locais do país possuem abundância em rocha, mas são deficientes em outros materiais rochosos, para servir como agregado na construção civil. Ela acaba ficando muito cara. Uma característica da cal, que você tem que traçar bem, ou seja, mexer bem, juntar bem, porque ela demora na liga da massa. Quando eu vou utilizar ela com cimento, com outro material, tá? Perdão, quando eu vou utilizar ela somente como agregado.
Eu preciso ter cuidado com isso, ok? Tem a argamassa mista, a combinação de aglomerantes, no caso cimento cal, única característica que cada um contribui à argamassa resultante, que ela confere na trabalhabilidade e na retenção de água. A trabalhabilidade, quando eu falo de trabalhabilidade, quando estou utilizando o material de um ligante no estado fresco, ele determina a minha facilidade com esse material, que ele pode ser misturado, colocado e compactado. Então, assim, não vai ter aquela... Se eu fizer o traço correto, se eu fizer a mistura correta, eu não vou ter problema posterior, eu não vou ter gasto nesse sentido, né? Porque às vezes coloca muita água, precisa de água. Não, a água a gente vai acrescentando aos poucos. Aí isso vai acontecer com que o quê? Que vire aquela pasta e que não vou ter como perder. Vale ressaltar que o uso da cal não é destinado ao ganho de resistência mecânica, exatamente. A resistência mecânica, ela é em função somente do cimento. A qualidade de uma cal depende muito das propriedades químicas do calcário e do processo de calcinação que a gente viu lá atrás, né? O que é calcinação? Tá? Então, assim, quando eu falo em resistência, eu não estou falando de cal, estou falando apenas de cimento. Tá? Então, eu preciso ter muito cuidado com isso. A argamassa de cal aérea, eventualmente utilizada nos interiores por possuir baixa resistência mecânica, a mesma coisa, e elevada retração durante a hidratação. Não deve ter traço muito rico. A grande vantagem dela de permitir a proteção de estruturas e vedações contra fogo. Posso utilizar como pintura, já foi falado lá no início. O solo cal faz mistura entre a cal hidratada e o solo para posterior compactação em alguns usos de obras civis. E eu também posso utilizar a cal, que a compactação dela é muito boa e reduz a expansibilidade. O que é expansibilidade? Ela tem aquela característica que ela não vai se expandir, ela vai diminuir, tá? Algumas propriedades quando eu falo da propriedade de cal, ela tem N tipos de NBRs, tá? Cada uma com a sua característica, cada uma com a sua prioridade. Não existe só uma específica, eu vou usar só uma NBR, não. Para tudo, ela tem uma NBR, tá? A exigência dela é tanto física quanto química, pelas seguintes siglas: cal hidratada 1, cal hidratada 2, cal hidratada 3. Então, a cal hidratada deve ser denominada conforme as exigências químicas e físicas, pelas seguintes siglas: eu já tinha falado, cal hidratada 1, cal hidratada 2 e cal hidratada 3. Então, primeira, segunda, terceira. Dentro da tabela de exigências químicas, né, existem os compostos, no caso, anidrido de carbônio, o CO2. Na fábrica, para cada uma delas, no caso da cal hidratada 1, o limite dela é menor que 5%. A 2 também, já a 13, ela tem que ser menor do que 13%. No depósito 7,7 e a cal hidratada 3, 15%. Tá? Óxidos totais não voláteis, o cal e o magnésio, maior que 90, maior ou igual a 80, maior ou igual a 88. E só para a parte química. Aí depois vem os seus teores, né? A cal combinado da SO3 vezes 0,70, 70%, mas isso não vai ser só para conhecimento. Quando eu falo da física, aí também tem, para cada uma dessas aqui que eu for citar, existe uma NBR específica. Por exemplo, a retenção de água é a BNT NBR 9290. Os compostos, né? Quando eu ponho a finura, é percentual.
quando põe de 0,60 milímetros ou de 0,075 milímetros, cada uma tem o seu percentual. Quando fala de 0,60, todas são menor que 5%, 0,5%. Já a peneira de 0,75, todas têm que ser menor ou igual, a, no caso, a cal hidratada a 10% e a 2 e a 3, 15%. Quando eu falo de retenção de água, ela é considerada, quando eu falo da retenção de água, ela é considerada a proporção básica no cal, para o emprego aí da minha argamassa. É assim, excepcional. Já fiz um trabalho que eu coloquei água a 60% e não deu certo. Não deu certo. Mas eu tenho que seguir, depende do que você for fazer. Eu estou falando que eu fiz uma argamassa e ela não deu certo. Tá? Mas isso é só para a gente vai testando para ver se realmente vai precisar de tanta água. Mas, gente, é impressionante como, assim, os estudiosos fazem, os testes são feitos e é isso mesmo, dá tudo certo. Incorporação de areia, né? Maior que 3, maior que 2,5, maior que 2,2. A estabilidade. Índice de incorporação de areia, eu entro com a proporção de cal e areia, né? Que a gente chama de massa. Relação água-cal. A incorporação da argamassa. E, por último, a altura da argamassa não muito estrudada, tá? E a estabilidade e a particibilidade, todas são maior que 110. Esse é meu contato, meu e-mail. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta. Eu não vou deixar exercício hoje, mas vocês podem estar visualizando essa aula, assistindo. Essa é a parte 1. Esse vai estar dividido aí em várias, tá? Porque assunto muito grande. E se eu não me engano, esse é o segundo bimestre. A gente vai dar uma corrida, tá? Eu já vou postar a aula lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda para nós aí no meu e-mail. Ou se eu fizer parte do grupo, mandem no e-mail, que fica mais fácil para responder. A gente pode voltar nessa aula, tá? Se alguém ficou alguma dúvida de alguma coisa que eu falei, mas que faltou mais um pouquinho, eu agradeço e até mais.